37. A última vez que marchamos. Não se preocupe com Raze. É mesmo uma pena o que aconteceu com a Oni e Sky, mas eles foram tolos. Violaram nosso pacto desde o início. No Murukumakiaki Ayalunamor sempre ouviu que a primeira regra do combate era conhecer seu inimigo. Alguém poderia pensar que tais lições não eram muito relevantes na sua vida. Felizmente, fazer um bom guisado era muito parecido com ir para a guerra. Lunamor, chamado de Rocha pelos amigos, já que suas línguas grossas de terra baixista eram incapazes de falar direito, mexia seu caldeirão com uma enorme colher de pau do tamanho de uma espada longa. Uma fogueira queimava casca de pretobulbos abaixo, e esprenos de vento brincalhões remexiam a fumaça, fazendo com que ela fosse na direção dele, independentemente de onde estivesse. Ele havia colocado o caldeirão em um platô nas planícies quebradas e, pelas belas luzes e pelas estrelas caídas, ficou surpreso ao descobrir que sentira falta daquele lugar. Quem teria imaginado que poderia gostar daquela terra lisa, estéril e varrida pelo vento? Sua terra natal era um lugar de extremos. Gelo amargo, neve fina, calor fervilhante e abençoada umidade. Ali embaixo, tudo era tão moderado. E as planícies quebradas eram o pior de tudo. Em Jaqueved, ele havia encontrado vales cobertos de vinhas. Em Aletikar, havia campos de grãos, petrobulbos se espalhando infinitamente como as bolhas de um caldeirão fervendo. Então as planícies quebradas. Infinitos platôs vazios, sem praticamente nada crescendo neles. Estranhamente, ele amava o lugar. Lunamor cantarolava baixinho enquanto mexia com as duas mãos o guisado, impedindo que o fundo queimasse. Quando a fumaça não estava no seu rosto, aquele maldito vento espesso tinha ar demais para se comportar direito, ele podia sentir o cheiro das planícies quebradas. Um cheiro aberto, um aroma de céu alto e de pedras queimando, mas temperado pelo indício de vida nos abismos. Como uma pitada de sal, úmido, vivo com os odores de plantas e podridão misturados. Naqueles abismos, Lunamor havia se reencontrado depois de um longo período perdido. Vida renovada, propósito renovado. E guisado. Lunamor provou seu guisado, usando uma outra colher, naturalmente, já que não era um bárbaro como alguns dos cozinheiros terra-baixistas. As raízes compridas ainda precisavam cozinhar mais antes que pudesse acrescentar a carne. Carne de verdade, de caranguejos de dedo que ele passara a noite toda abrindo. Não podia cozinhá-la tempo demais ou ficava borrachuda. O resto do Ponte 4 estava em fileiras do platô, escutando caladinho. Lunamor havia arrumado as coisas de modo que ficasse de costas para Narak, a cidade no centro das planícies quebradas. Ali perto, um dos platôs brilhou com um clarão enquanto Renarin Collin operava o sacro portal. Lunamor tentou não se distrair com isso. Queria olhar para o oeste, para os antigos acampamentos de guerra. A espera já está quase acabando, ele pensou. Mas não pense nisso. O guisado precisa de lean triturado. Eu treinei muitos de vocês nos abismos, disse Caladinho. Haviam se juntado aos homens da Ponte 4 alguns dos membros das outras equipes de pontes e até mesmo um par de soldados que Dalinar havia sugerido para treinamento. O grupo de 5 batedoras era uma surpresa, mas quem era Lunamor para julgar? Posso treinar pessoas no uso da lança, continuou Caladinho, porque eu mesmo fui treinado no uso da lança. O que estamos tentando fazer hoje é diferente. Eu mal entendo como aprendi a usar a luz das tempestades. Vamos ter que desvendar esse caminho juntos. Está tudo bem, Gancho, gritou Lopen. Quão difícil pode ser aprender a voar? Em guias celestes conseguem, elas são feias e idiotas. A maioria dos carregadores de pontos só é uma dessas coisas. Caladinho parou na fileira perto de Lopen. O capitão parecia bem humorado naquele dia e Lunamor deu crédito a si mesmo por isso. Ele havia, afinal de contas, preparado o desjejum de Caladinho.
O primeiro passo será pronunciar o ideal, continuou Caladinho. Suspeito que alguns de vocês já tenham feito isso, mas, para o resto, se desejam ser escudeiros dos corredores do vento, precisarão fazer o juramento. Eles começaram a declamar as palavras que todos já conheciam. Lunamor sussurrou o ideal. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Caladinho entregou a Lopen uma bolsa cheia de gemas. O teste real e prova da sua posição de escudeiro será aprender a extrair luz das tempestades para dentro de si. Alguns de vocês já aprenderam a fazer isso. Lopen imediatamente começou a brilhar. E vão ajudar o resto a aprender. Lopen, fique com o primeiro, segundo e terceiro esquadrões. Sigzil, você fica com o quarto, quinto e sexto. Pete, não pense que não vi você brilhando. Você cuida dos outros carregadores de pontes. E Teft, você fica com as batedoras e... Caladinho olhou ao redor. Onde está Teft? Ele só havia percebido agora. Lunamor amava seu capitão, mas às vezes ele se distraía. Talvez devido à sua maluquice terra-baixista. Teft não voltou para a caserna na noite passada, senhor, disse Leighton desconfortável. Certo. Eu ajudo as batedoras. Lopen, Sigzil e Pete expliquem aos seus esquadrões como sorver luz às tempestades. Antes do dia acabar, quero todo mundo nesse platô brilhando como se houvesse engolido uma lanterna. Eles saíram da formação, obviamente ansiosos. Flâmulas vermelhas translúcidas se elevaram da pedra, sacudindo-se como se movidas pelo vento, uma extremidade conectada ao chão. Esprenos de expectativa. Lunamor fez a eles o sinal de respeito, mão ao ombro, depois à testa. Aqueles eram deuses menores, mas ainda eram sagrados. Ele podia ver suas verdadeiras formas além das flâmulas, uma sombra tênue de uma criatura maior no fundo. Lunamor deixou com Nabid a tarefa de mexer o caldeirão. O jovem carregador de pontes não falava. Não dissera uma palavra desde que Lunamor havia ajudado Caladinho a tirá-lo do campo de batalha. Mas ele ainda podia mexer uma colher e carregar odres de água. O rapaz havia se tornado um tipo de mascote não oficial do grupo, já que fora o primeiro carregador de pontes que Caladinho havia salvado. Quando carregadores de pontes passavam por David, fazia uma saudação sutil. Rui estava no serviço de cozinha com o Lunamor naquele dia, algo que estava se tornando cada vez mais comum. Rui solicitava a tarefa e os outros a evitavam. O herdaziano corpulento e atarracado estava cantarolando baixinho enquanto misturava o chique, uma bebida marrom dos papaguampas que Lunamor havia gelado durante a noite, em latões de metal no platô fora de um retiro. Estranhamente, Rui pegou um punhado de lasbo de um pote e salpicou no líquido. O que está fazendo, seu louco? Urrou Lunamor, indo até ele com passadas duras. Lasbo? Em bebida? Isso aí é um pó picante, maluco terra-baixista. Rui disse algo em herdaziano. Bah, fez Lunamor. Eu não falo essa língua maluca que você usa. Lopen, venha cá e fale com esse seu primo maluco que você tem. Ele está estragando nossas bebidas. Lopen, contudo, estava gesticulando animadamente para o céu e falando sobre como havia se grudado ao teto mais cedo. Lunamor grunhiu e olhou de volta para Rui, que ofereceu uma colher pingando com um líquido. Maluco terra-baixista, disse Lunamor provando. Você vai estragar. Deuses abençoados de mar e pedra. Aquilo era bom. O tempero acrescentava o ardor certo para a bebida gelada, combinando os sabores de uma maneira totalmente inesperada, mas, de algum modo, complementar. Rui sorriu. Ponte 4, disse ele, um sotaque aleitiano carregado. Você é um homem de sorte, disse Lunamor apontando para ele. Não vou matá-lo hoje. Ele provou de novo, então gesticulou com a colher. Vá fazer isso aí nos outros potes de chique. Agora, onde estava Robert?
Uma magricela de dentes separados não podia estar muito longe. Aquela era a vantagem de ter um cozinheiro assistente que não podia caminhar. Ele geralmente ficava onde você o deixava. Agora prestem atenção em mim, disse Lopin ao seu grupo. Luz das tempestades escapando da sua boca enquanto falava. Tudo bem, aqui vai. Eu, o Lopin, vou voar. Vocês podem aplaudir o quanto acharem apropriado. Ele pulou, então caiu de volta no platô. Lopin, chamou Galadin, você deveria estar ajudando os outros, não se exibindo. Desculpe, Gon, disse Lopin. Ele tremeu no chão, o rosto colado na pedra, e não se levantou. Você se grudou no chão? Indagou Galadin. É só parte do plano, Gon, gritou Lopin de volta. Se quero me tornar uma nuvem delicada no céu, preciso primeiro convencer a Terra de que não estou abandonando ela. Como uma amante preocupada, com certeza, ela precisa ser consolada e ter a garantia de que vou voltar depois da minha dramática e régia ascensão ao céu. Você não é um rei, Lopin, disse Drei. Nós já falamos sobre isso. É claro que não sou. Sou um ex-rei. Você é obviamente um dos idiotas de que eu estava falando. Lunamor grunhiu, achando graça, e deu a volta na sua pequena estação culinária rumo a Hober, que havia se lembrado agora que estava descascando tubérculos na lateral do platô. Lunamor desacelerou o passo. Por que Kaladin estava ajoelhado diante do banco de Hober, segurando uma gema? Ah, pensou Lunamor. Eu precisava respirar para sorver, explicou Kaladin baixinho. Fiz isso sem perceber durante semanas, talvez meses, antes de Teft me explicar a verdade. Senhor, disse Hober, eu não sei se... Quero dizer, senhor, eu não sou um radiante. Nunca fui muito bom com a lança. Mal sou um cozinheiro passável. Passável era exagero. Mas ele era dedicado e prestativo, então Lunamor estava feliz em trabalhar com Hober. Além disso, ele precisava de um trabalho que pudesse realizar sentado. Um mês antes, o assassino de branco havia atacado o palácio do rei nos acampamentos de guerra, tentando matar Elrocar, e o ataque deixara Hober com as pernas mortas. Kaladin fechou a mão de Hober sobre a gema. Apenas tente, disse o capitão em voz baixa. Ser um radiante não tem tanto a ver com força ou habilidade, mas com o coração. E o seu é o melhor de todos nós. O capitão parecia intimidador para muitas pessoas de fora. Uma expressão perpetuamente tempestuosa, uma seriedade que fazia os homens se encolherem quando eram alvo dela. Mas também havia uma surpreendente ternura naquele homem. Kaladin apertou o braço de Hober e quase parecia estar chorando. Certos dias, era como se nem todas as pedras em Rochar pudessem quebrar Kaladin, filho da tempestade. Então um dos seus homens era ferido, e dava para vê-lo desabar. Kaladin voltou até as batedoras que ele estava ajudando, e Lunamor correu para alcançá-lo. Ele se curvou para o pequeno deus pousado no ombro do capitão de ponte, então perguntou. Você acha que Hober pode fazer isso aí, Kaladin? Tenho certeza de que pode. Tenho certeza de que todos na Ponte 4 podem, e talvez alguns desses outros. Ha! Disse Lunamor. Encontrar um sorriso no seu rosto, Kaladin, filho da tempestade, é como encontrar uma esfera perdida na sopa. Surpreendentemente, sim, mas também muito bom. Venha, tem uma bebida que você precisa experimentar. Eu preciso voltar a... Venha, preciso experimentar a bebida. Lunamor o guiou até o grande pote de chique e serviu-lhe um copo. Kaladin bebeu tudo. Ei, isso é muito bom, Rocha. Não é minha receita, disse Lunamor. Ruiu mudou isso aí. Agora tenho que promovê-lo ou empurrá-lo da beira do platô. Promovê-lo a quê? Perguntou Kaladin, servindo-se de outro copo. A maluco terra baixista, segunda classe, disse Lunamor.
Acho que você gosta demais desse termo, Rocha. Ali perto, Lopin falava com o chão contra o qual ainda estava grudado. Não se preocupe, querida. O Lopin é grande o bastante para ser possuído por muitas forças, tanto terrestres quanto celestes. Eu preciso voar pelos ares, pois se permanecer apenas no chão, minha crescente magnitude certamente faria com que a terra rachasse e quebrasse. Lunamor olhou para Caladim. Eu gosto do termo, sim, mas só porque dá para usar isso aí com muitos de vocês. Caladim sorriu, bebendo seu chique e observando os homens. Mais longe no platô, Drerry subitamente levantou os braços compridos e gritou. Ha! Ele estava brilhando com luz das tempestades. Bizig logo o seguiu. Isso deveria curar sua mão. Ele também havia sido ferido pelo assassino de branco. Vai funcionar, Rocha, disse Caladim. Já faz meses que os homens estão convivendo com o poder. E, quando conseguirem, serão capazes de se curar. Eu não vou ter que ir para a batalha preocupado com quais de vocês vou perder. Caladim, disse Lunamor baixinho. Isso aí que começamos ainda é uma guerra. Homens vão morrer. A Ponte 4 será protegida pelo seu poder. E o inimigo? Eles também não terão poder? Rocha se aproximou. Não quero mesmo desiludir Caladim, filho da tempestade, quando ele está otimista. Mas ninguém está sempre perfeitamente seguro. Essa é uma triste verdade, meu amigo. Talvez, admitiu Caladim. Ele tinha um ar distante no rosto. O seu povo só deixa os filhos mais novos irem para a guerra, certo? Só Tuanaliquina, quarto filho e mais jovem, pode ser desperdiçado na guerra. Primeiro, segundo e terceiro filhos são valiosos demais. Quarto filho e mais jovem. Então, quase nunca. Ha! Você não conhece o tamanho das famílias dos papaguampas. Ainda assim, deve significar que menos gente morre em batalhas. Os picos são um lugar diferente, disse Lunamor, sorrindo para Silfrena quando ela decolou do ombro de Caladim e começou a dançar nos ventos próximos. E não só porque temos a quantidade certa de ar para que os cérebros funcionem. Atacar outro pico é custoso e difícil, exige muita preparação e tempo. Nós falamos disso mais do que fazemos. Parece agradável. Você vai visitar comigo algum dia. Você e toda a Ponte 4, já que são família agora. Chão, insistiu Lopin. Eu vou continuar amando você. Não sou atraído por ninguém do jeito que sou por você. Sempre que eu partir, voltarei logo. Caladinho olhou para Lunamor. Talvez quando aquele ali não tiver tanto ar intoxicando ele, fique menos Lopin. Mas, pensando bem, isso seria triste. Caladinho deu uma risada, entregando o copo a Lunamor. Então se aproximou. O que aconteceu com seu irmão, Rocha? Meus dois irmãos estão bem, até onde sei. E o terceiro irmão, disse Caladinho. Aquele que morreu, passando você de quarto para terceiro e transformando-o em um cozinheiro em vez de soldado. Não negue. É uma história triste, disse Lunamor. E hoje não é dia para histórias tristes. Hoje é dia de risada, guisado, voar, essas coisas. E com sorte, algo ainda mais grandioso. Caladinho deu-lhe um tapinha no ombro. Se precisar conversar, estou aqui. É bom saber isso, mas hoje acho que mais alguém quer conversar. Lunamor indicou com a cabeça alguém cruzando uma ponte que levava ao platô deles. Uma figura em um rígido uniforme azul com um diadema de prata na cabeça. O rei andava ansioso para falar com você. Ele nos perguntou várias vezes se sabíamos quando você retornaria. Como se nós marcássemos compromissos para nosso glorioso líder voador. Sim, respondeu Caladinho. Ele veio me ver no outro dia. Caladinho visivelmente se preparou, firmando o queixo. Então foi até o rei, que havia acabado de marchar até o platô, seguido por um grupo de guardas da Ponte 11.
Lunamor voltou a trabalhar na sopa, mas de um lugar onde pudesse ouvir, já que estava curioso. Lunamor voltou a trabalhar na sopa, mas... Corredor dos Ventos, disse Elrocar, cumprimentando Caladin com um aceno de cabeça. Parece que você tem razão. Seus homens tiveram seus poderes restaurados. Em quanto tempo estarão prontos? Eles já estão preparados para o combate, Vossa Majestade. Mas dominar seus poderes? Bem, não sei dizer, honestamente. Lunamor provou a sopa e não se virou para o rei, mas continuou mexendo a colher e escutando. Você já pensou sobre meu pedido? Disse Elrocar. Vai voar comigo até Colinar para que possamos recuperar a cidade? Eu farei o que meu comandante ordenar. Não, insistiu Elrocar. Estou pedindo a você, pessoalmente. Você vai me ajudar a recuperar nossa terra natal? Sim, respondeu Caladin em voz baixa. Dê-me algum tempo, pelo menos algumas semanas, para treinar meus homens. Prefiro levar alguns escudeiros de corredores do vento conosco. E, se tivermos sorte, talvez eu possa deixar um radiante pleno para trás para liderar se algo acontecer comigo. Mas, de todo modo, Elrocar. Sim, irei com você para Leticar. Ótimo. Temos algum tempo, já que meu tio quer tentar entrar em contato com as pessoas em Colinar usando suas visões. Talvez 20 dias? Consegue treinar seus escudeiros nesse período? Terei que conseguir, Vossa Majestade. Lunamor deu uma olhadela no rei, que cruzou os braços, contemplando os corredores dos ventos futuros e atuais. Ah, que merda. Ele parecia ter vindo não só para falar com Caladin, mas também a assistir ao treinamento. Caladin caminhou de volta até as batedoras, seu deus voando atrás dele, de modo que Lunamor levou algo para o rei beber. Então hesitou diante da ponte que Elrocar havia cruzado para alcançar o platô. A velha ponte deles, que usavam nas investidas, havia sido reutilizada para mover pessoas entre os platôs mais próximos de Narak. Pontes permanentes ainda estavam sendo reconstruídas. Lunamor deu uma batidinha na madeira. Tinham pensado que ela estava perdida, mas uma equipe de resgate a descobrira presa em um abismo ali perto. Dalinar concordara em transportá-la a pedido de Teft. Considerando tudo o que havia passado, a velha ponte estava em boa forma. Era feita de madeira resistente, a ponte 4. Ele olhou além dela e ficou perturbado com a vista do platô seguinte, ou dos destroços dele. Um toco de platô, feito de rocha quebrada, que se erguia a apenas cerca de 6 metros acima do piso do abismo. Helen dissera que ele havia sido um platô normal antes do encontro da tempestade eterna e da grande tormenta na Batalha de Narak. Durante o terrível cataclismo que ocorreu quando as tempestades se encontraram, platôs inteiros haviam sido arrancados e despedaçados. Embora a tempestade eterna houvesse retornado várias vezes, as duas tormentas não se encontraram de novo sobre uma área habitada. Lunamor acariciou a velha ponte, então balançou a cabeça, caminhando até a sua estação de cozinha. Podiam ter treinado em um retiro, talvez, mas nenhum dos carregadores havia reclamado de ir até ali. As planícies quebradas eram muito melhores do que a planície solitária diante da torre. Aquele lugar era igualmente estéril, mas também era deles. Os homens também não questionaram quando Lunamor decidiu levar seus caldeirões de suprimentos para fazer o almoço. Era ineficiente, de fato, mas uma refeição quente compensaria, e além disso, havia uma regra tácita. Muito embora Lunamor, David e Robert não participassem das lutas ou do treinamento, ainda eram da Ponte 4. E iam para onde os outros iam. Ele pediu a Ruil para acrescentar a carne, com uma admoestação severa sobre perguntar antes de alterar qualquer condimento. David continuava a mexer, plácido. Ele parecia satisfeito, embora fosse difícil dizer. Lunamor lavou as mãos em uma tigela, então foi trabalhar no pão. Cozinhar era como a guerra. Era preciso conhecer seus inimigos, embora seus inimigos naquela contenda fossem os seus amigos. Eles vinham para cada refeição esperando grandeza
e Lunamor lutava para provar seu valor repetidamente. Ele guerreava com pães e sopas, saciando apetites e satisfazendo estômagos. Enquanto trabalhava, com as mãos enfiadas na massa, podia ouvir sua mãe cantarolando. Suas instruções cuidadosas. Caladinho estava errado. Lunamor não havia se tornado um cozinheiro. Sempre fora, desde que aprendeu a subir a escadinha para a bancada e enfiar os dedos na massa grudenta. Sim, ele havia treinado com um arco, mas soldados precisavam comer e cada guarda de Nuatoma tinha várias tarefas, até mesmo os de guardas com a herança e a bênção particulares dele. Lunamor fechou os olhos, amassando e cantarolando a canção da sua mãe em um ritmo que podia quase, por pouco, ouvir bem baixinho. Um pouco depois, escutou passos leves cruzando a ponte atrás dele. O príncipe Renanin para o lado do caldeirão, seu dever de transferir pessoas pelo sacro portal concluído por enquanto. No platô, mais de um terço da ponte 4 havia descoberto como absorver luz das tempestades. Mas nenhum dos novatos conseguira, apesar do estímulo de Caladin. Renarin assistia com o rosto vermelho. Ele obviamente correra para chegar ali depois de ser liberado de outra tarefa, mas agora estava hesitante. Elrocar havia se instalado perto de algumas das pedras para assistir, e Renarin foi na direção dele, como se ficar de lado e assistir também fosse seu papel. Ei, chamou Lunamor. Renarin. O garoto deu um pulo. Vestia seu uniforme azul da Ponte 4, embora o dele parecesse de algum modo mais fino do que os outros. Você podia me ajudar com esse pão, disse Lunamor. Renarin sorriu imediatamente. Tudo o que o rapaz queria era ser tratado como os outros. Bom, aquela atitude fazia bem a um homem. Lunamor faria o próprio grão-príncipe amassar pão, se pudesse. Dalinar parecia precisar de uma boa sessão de panificação. Renarin lavou as mãos, então se sentou no chão à frente de Lunamor e seguiu sua orientação. Lunamor arrancou um pedaço de massa da largura de sua mão, a achatou, depois bateu contra uma das pedras grandes que deixara aquecendo junto ao fogo. A massa grudou na pedra, onde assaria até se soltar. Lunamor não pressionou Renarin a falar. Algumas pessoas era bom pressionar, fazer com que se abrissem. Outras, era melhor deixar que se movessem no próprio ritmo. Como a diferença entre um guisado que se deixaria ferver e outro que se deixava em fogo baixo. Mas onde está o Deus dele? Lunamor enxergava todos os esprenos. O príncipe Renarin havia se conectado com um, só que Lunamor nunca conseguia identificá-lo. Ele se curvava quando Renarin não estava olhando, só por via das dúvidas, e fazia um sinal de reverência para um deus oculto. A ponte 4 está indo bem, disse Renarin finalmente. Logo ele vai conseguir que todos estejam bebendo luz das tempestades. Provavelmente, replicou Lunamor. Ha! Mas eles vão levar muito tempo para alcançar você. Sentinela da Verdade. É bom nome. Mais pessoas deviam vigiar a verdade em vez da mentira. Renarin contou. Renarin corou. Eu acho que isso significa que não posso ficar mais na ponte 4, não é? Por que não? Sou de uma ordem diferente de radiantes, explicou Renarin, olhos baixos enquanto formava um pedaço de massa perfeitamente circular. Depois, cuidadosamente a colocava sobre uma pedra. Você tem o poder de curar. Os fluxos de progressão e iluminação, mas não sei ao certo como o segundo funciona. Shalom me explicou 7 vezes, mas não consigo criar nem mesmo a menor ilusão. Tem algo de errado. Ainda assim, só cura por enquanto? Isso aí pode ser muito útil para a Ponte 4. Eu não posso mais ser da Ponte 4. Bobagem. A Ponte 4 não é os corredores dos ventos. Então, o que é? Somos nós, disse Lunamor. Sou eu, sou eles, é você. Ele indicou David.
Aquele ali, ele nunca mais vai segurar a lança. Ele não vai voar, mas é ponte 4. Eu estou proibido de lutar, mas sou ponte 4. E você pode ter título fino e poderes diferentes. Ele se inclinou para a frente. Mas eu conheço ponte 4. E você, Renarin Collin, é ponte 4. Renarin sorriu de orelha a orelha. Mas, Rocha, você nunca se preocupa de não ser a pessoa que todos pensam que você é? Todo mundo pensa que eu sou um brutamontes barulhento e insuportável, disse Lunamor. Então ser outra coisa não seria ruim. Renarin deu uma risada. Você pensa isso de si mesmo? Indagou Lunamor. Talvez, disse Renarin, formando outro pedaço perfeitamente redondo de massa. Eu não sei o que sou na maioria dos dias, mas parece que sou o único. Desde que aprendi a andar, todo mundo sempre diz: olha como ele é inteligente. Deveria ser um fervoroso. Lunamor grunhiu. Às vezes, mesmo sendo barulhento e insuportável, ele sabia quando não dizer nada. Todo mundo acha que é tão óbvio. Eu tenho uma cabeça boa para números, não tenho? Sim, se una aos fervorosos. É claro, ninguém diz que sou muito menos homem que meu irmão, e ninguém comenta que certamente seria bom para a sucessão se o irmão mais novo, estranho e adoentado, estivesse enfiado em segurança em um monastério. Quando você diz essas coisas, quase não sou amargurado, disse Lunamor. Ha! Deve ter praticado bastante. Uma vida inteira. Me diga, por que você quer ser o homem que luta, Renarin Collin? Porque é isso que meu pai sempre quis, respondeu Renarin imediatamente. Ele pode não perceber, mas é verdade, Rocha. Lunamor grunhiu. Talvez seja um motivo estúpido, mas é um motivo e eu respeito. Mas me diga, por que você não quer se tornar fervoroso ou guarda-tempo? Porque todo mundo acha que é o que eu vou fazer, disse Renarin, batendo o pão nas pedras aquecidas. Se eu fizer mesmo, estarei cedendo ao que todos dizem. Ele procurou alguma coisa com que ficar mexendo e Lunamor jogou-lhe mais massa. Eu acho que seu problema é diferente do que você diz. Você fala que não é quem todo mundo pensa que você é. Talvez você se preocupe, em vez disso, de ser essa pessoa. Um fracote adoentado. Não, disse Lunamor se inclinando para ele. Você pode ser você sem que isso seja ruim. Você pode admitir que age e pensa diferente do seu irmão, mas pode aprender a não ser isso, a não ver isso como uma falha. É só Renarin Collin. Eu não vou aguentar não, pessoal. Oxe, tô cansado demais. Uma pausa e amanhã ou no sábado eu tento continuar. Renarin começou a trabalhar a massa furiosamente. É bom que você aprenda a lutar. Homens fazem bem em aprender várias habilidades. Mas homens também fazem bem em usar o que os deuses lhes concederam. Nos picos, um homem pode não ter essa escolha. É privilégio. Imagino que sim. Gliss disse: bem, é complicado. Eu poderia conversar com os fervorosos, mas hesito em fazer qualquer coisa que me diferencie dos outros carregadores. Eu já sou esquisito nesse bando. É mesmo? Não negue, Rocha. Lopen é... Bem, Lopen. E você, obviamente... Você. Mas eu ainda sou o esquisito. Sempre fui o estranho. Lunamor bateu a massa em uma pedra, então apontou para Helen, o carregador de pontos parchendianos que costumava chamar de Shen, o que estava sentado em uma rocha junto do seu esquadrão, assistindo em silêncio enquanto os outros riam, porque Et prendera acidentalmente uma pedra na mão. Ele usava a forma bélica e, consequentemente, estava mais alto e forte do que antes. Mas os humanos pareciam ter esquecido completamente de que ele estava ali. Ah, disse Renarin. Eu não sei se ele conta.
Isso é o que todo mundo sempre diz a ele, replicou Lunamor. O tempo todo. Renarin olhou por um longo tempo enquanto Lunamor continuava a fazer pão. Finalmente, o garoto se levantou, tirou a poeira do uniforme, caminhou até o platô de pedra e se acomodou ao lado de Helen. Renarin parecia inquieto e não disse nada, mas Helen aparentemente apreciou sua companhia mesmo assim. Lunamor sorriu, então terminou o resto do pão. Ele se levantou e arrumou a bebida chique com a pilha de copos de madeira. Tomou outro gole. Então balançou a cabeça e olhou para Ruio, que estava coletando pão. O Herdaziano estava brilhando de modo tênue. Obviamente havia aprendido a sugar luz das tempestades. Herdaziano maluco. Lunamor levantou a mão e Ruio jogou-lhe um pão que Lunamor mordeu. Ele mastigou o pão quente, pensativo. Mais sal no próximo lote? O Herdaziano só continuou coletando pão. Você acha que precisa de mais sal, não acha? Perguntou Lunamor. Ruio deu de ombros. Acrescente mais sal àquele lote que comecei a misturar, recomendou Lunamor. E não faça essa cara de espertinho. Ainda posso te jogar na beira do platô. Ruio sorriu e continuou trabalhando. Homens logo começaram a chegar para beber alguma coisa. Eles sorriam, deram tapas nas costas de Lunamor, disseram que ele era um gênio. Mas claro que nenhum deles se lembrou de que Lunamor havia tentado servir-lhes chique antes. A maioria deixou a bebida no caldeirão, optando por cerveja. Naquele dia, eles não estavam com calor, suados e frustrados. Conheça seu inimigo. Ali, com a bebida certa, ele mesmo era como um pequeno deus. Ha! Um deus de bebidas geladas e conselhos amigáveis. Qualquer chefe de cozinha digno das suas colheres aprendia a conversar, porque cozinhar era uma arte, e a arte era subjetiva. Um homem poderia adorar uma escultura de gelo, enquanto o outro a achava sem graça. Era o mesmo com comida e bebida. Isso não tornava a comida ruim ou a pessoa ruim, desagradável. Ele conversou com Leiten, que ainda estava abalado devido à sua experiência com o Deus Sombrio abaixo de Retiro. Havia sido um Deus poderoso e muito vingativo. Havia lendas sobre coisas assim nos picos. O tataravô de Lunamor havia encontrado um enquanto viajava pela terceira divisa. Uma história excelente e importante que Lunamor não compartilhou naquele momento. Ora, como assim não compartilhou? Ele acalmou Leiten, mostrando-lhe empatia. Ah, simpatia. O corpulento armeiro era um bom homem e às vezes falava tão alto quanto Lunamor. Ha! Dava para ouvi-lo a 2 platôs de distância, o que era algo de que Lunamor gostava. De que adiantava ter uma vozinha? As vozes não foram feitas para serem ouvidas? Depende da força da garganta. Leiten voltou ao treinamento, mas os outros tinham suas preocupações. Scar era o melhor lanceiro entre eles, ainda mais agora que Moashi havia partido. Mas estava constrangido por não ter absorvido luz das tempestades. Lunamor pediu que Scar lhe mostrasse o que havia aprendido, e depois das instruções de Scar, chegou a conseguir sorver um pouco para si. Para seu deleite e surpresa. Scar partiu com um passo animado. Outro homem teria se sentido pior, mas Scar tinha um coração de professor. Outro homem teria se sentido pior. O homem baixo ainda esperava que Lunamor algum dia escolhesse lutar. Ele era o único dos carregadores que ainda falava ativamente sobre seu pacifismo. Depois que os homens foram devidamente hidratados, Lunamor percebeu que estava olhando para os platôs em busca de algum sinal de movimento à distância. Bem, era melhor se ocupar com a refeição. O guisado estava perfeito. Bem, nossa, estou me repetindo, hein? O guisado estava perfeito. Ele ficou feliz de ter conseguido os caranguejos. Muitos dos que todos comiam na torre era carne ou grãos transmutados, e nenhum dos dois era muito apetitoso.
O pão achatado estava bem assado e eles até conseguiram fazer um chutney na noite anterior. Agora só precisava. Lunamor quase tropeçou no próprio caldeirão quando viu o que estava se reunindo no platô à sua esquerda. Deuses. Deuses fortes como Silfrena, com um tênue brilho azul. Eles se aglomeravam ao redor de uma esprena alta que possuía longos cabelos ondulando atrás de si. Ela havia tomado a forma de uma pessoa de tamanho normal e usava um vestido elegante. Os outros giravam ao redor dela, embora seu foco fosse obviamente os carregadores de pontes, treinando, esperançosos. Uma Ami Tukuma Mafalik, começou Lunamor, fazendo as preces em sinais de reverência. Então, para garantir, ficou de joelhos e se curvou. Ele nunca vira tantos em um só lugar. Mesmo as poucas vezes que encontrara um Afalik nos picos, não o impactaram tanto. Qual seria a oferenda apropriada? Ele não podia oferecer apenas mesuras para uma visão como aquela. Mas pão enguisado? Mafalik não iam querer pão enguisado. Você é tão maravilhosamente respeitoso que chega quase a ser bobo, disse uma voz feminina ao lado dele. Lunamor se virou e viu Silfrena sentado na beirada do seu caldeirão, na sua forma pequenina de mocinha, pernas cruzadas pendendo da borda. Ele fez o sinal novamente. Eles são seus parentes? Essa mulher na frente deles é sua Noatoma Alii Kamura? Talvez meio que um pouco, disse ela, inclinando a cabeça para o lado. Acho que me lembro de uma voz, a voz dela, Fendorana, me repreendendo. Me meti em tantas encrencas procurando o Caladim. Mas aqui estão eles. Eles não falam comigo. Acho que pensam que, se falarem, terão que admitir que estavam errados. Ela se inclinou para a frente, sorrindo. E eles absolutamente detestam estar errados. Lunamor assentiu solenemente. Você não é mais tão marrom quanto antes, reparou Silfrena. Sim, meu bronzeado está sumindo, concordou Lunamor. Tempo demais em lugares fechados, Mafalik. Humanos podem mudar de cor? Alguns mais do que os outros, disse Lunamor, levantando a mão. Algumas pessoas dos outros picos são pálidas, como os chinos, embora meu pico sempre tenha tido mais bronze. Parece que alguém lavou você demais, disse Silfrena. Deram uma boa esfregada e arrancaram sua pele. E é por isso que seu cabelo é vermelho, porque ficou muito machucado. São palavras sábias, comentou Lunamor. Ele ainda não sabia por quê. Teria que ponderá-las. Ele catou as esferas que tinha no bolso, que não eram muitas. Ainda assim, colocou cada uma em uma tigela, então se aproximou do agrupamento de esprenos. Havia pelo menos 2 dúzias ou mais. Kalinda. Os outros carregadores não enxergavam os deuses, naturalmente. Ele não sabia o que Rui ou Robert pensaram ao vê-lo caminhar reverentemente através do platô. Então se curvaram e dispor as tigelas com suas esferas como oferendas. Quando levantou os olhos, a Ali Kamura, o deus mais importante ali, o observava. Ela pousou a mão sobre uma das tigelas e extraiu a luz das tempestades. Então partiu, tornando-se uma fita de luzes unindo para longe. Os outros permaneceram, uma coleção variada de nuvens, fitas, pessoas, montes de folhas e outros objetos naturais. Eles voejavam, espiando os homens e mulheres em treinamento. Silfrena cruzou o ar para se pôr ao lado da cabeça de Lunamor. Eles estão procurando, sussurrou Lunamor. Isso aí está acontecendo mesmo. Não só carregadores, não só escudeiros radiantes, como Caladim queria. Vamos ver, disse ela. Então bufou baixinho, antes de também sair zunindo como uma fita de luz. Lunamor deixou as tigelas, caso algum dos outros quisesse partilhar de sua oferenda. Na estação culinária,
Ele empilhou o pão achatado, pretendendo passar os pratos para que Robert os segurasse e distribuísse. Só que Robert não respondeu ao seu pedido. O homem magricelo estava sentado no banquinho, inclinado para a frente, a mão fechada e um punho apertado, que brilhava devido à gema no meio. Os copos que ele estivera lavando jaziam em uma pilha ignorada no seu lado. A boca de Robert se movia, sussurrando, e ele fitava aquele punho brilhante como um homem encarava o estupim da sua fogueira em uma noite muito fria, cercado pela neve. Desespero, determinação, oração. Vai lá, Robert, pensou Lunamor dando um passo à frente. Beba tudo. Torne-a sua. Tome-a para si. Lunamor sentiu uma energia no ar. Um momento de foco. Vários esprenos de vento se voltaram para Robert, e por um instante, Lunamor pensou que tudo mais havia se apagado. Robert tornou-se um homem sozinho em um lugar escuro, seu punho brilhando. Ele fitava, sem piscar, aquele sinal de poder, aquele sinal de redenção. A luz no punho de Robert se apagou. Ha! Berrou Lunamor. Ha! Robert teve um sobressalto. Seu queixo caiu e ele olhou para a gema, agora fosca. Ele estendeu a mão, aparvalhado diante da fumaça luminosa que emanava dela. Pessoal, chamou ele. Pessoal! Pessoal! Lunamor deu um passo atrás enquanto os carregadores deixavam suas posições e vinham correndo. Dê a ele suas gemas, gritou Caladinho. Ele vai precisar de um bocado. Faça uma pilha aqui. Os carregadores se apressaram a dar a Robert suas esmeraldas e ele sugou mais e mais luz das tempestades. Então, a luz subitamente diminuiu. Posso senti-las de novo? Gritou Robert. Estou sentindo os dedos dos pés. Hesitante, ele estendeu as mãos em busca de apoio. Com Drerry segurando por um braço e Pete pelo outro, Robert saiu do banco e se levantou. Ele sorriu com os seus dentes espaçados e quase caiu. Suas pernas, obviamente, não estavam muito fortes. Drerry e Pete o endireitaram, mas ele os afastou para que o deixassem cambalear por conta própria. Os homens da Ponte 4 esperaram só um pouco antes de começar a gritar de empolgação. Esprenos de alegria giravam ao redor do grupo, como uma rajada de folhas azuis. Entre eles, Lopin se aproximou e fez a saudação da Ponte 4. Parecia significar algo especial vindo dele. 2 braços. Uma das primeiras vezes em que Lopin havia sido capaz de fazer a saudação. Robert saudou de volta, sorrindo como um menino que acabara de acertar o centro do alvo com uma flecha pela primeira vez. Caladinho foi até Lunamor, se ofrendo no seu ombro. Vai funcionar, Rocha. Isso vai protegê-los. Lunamor assentiu, então por hábito olhou para o oeste, como havia feito o dia todo. Dessa vez avistou algo. Parecia uma coluna de fumaça. Caladinho voou para verificar. Lunamor, junto com os outros, seguiu a pé, carregando a ponte móvel deles. Lunamor corria no centro frontal da ponte. O cheiro dela despertava memórias. Madeira, o verniz usado para impermeabilizá-la. Os sons de dezenas de homens grunhindo e respirando em espaços fechados. Pés batendo no platô. Uma mistura de exaustão e terror. Um ataque. Flechas voando, homens morrendo. Lunamor sabia o que podia acontecer quando escolheu descer dos picos com Keffa. Nenhum no Atoma dos Picos jamais conquistara uma espada fractal ou a armadura fractal dos aletianos ou vedenos que haviam desafiado. Ainda assim, Keffa havia determinado que o custo valia o risco. Na pior das hipóteses, ele havia pensado que acabaria morto e os membros da sua família se tornariam servos de um rico terrabaixista. Eles não haviam contado com a crueldade de Tora ou Sadias, que assassinara Keffa sem um duelo apropriado, matara vários da família de Lunamor que resistiram e tomara sua propriedade. Lunamor rugiu, avançando,
e sua pele começou a brilhar com o poder da luz das tempestades da bolsa das esferas que havia coletado antes de partir. Ele parecia estar carregando a ponte sozinho, arrastando os outros. Scar começou uma canção de marcha e a ponte 4 cantou com potência. O grupo havia se tornado forte o bastante para carregar a ponte por longas distâncias sem dificuldade, mas aquele dia deixou todas as investidas anteriores no chinelo. Eles correram por toda a distância, vibrando com a luz das tempestades, Lunamor gritando os comandos, como Caladinho ou Teft costumavam fazer. Quando chegavam ao abismo, praticamente jogavam a ponte para atravessar. Quando a pegavam de novo do outro lado, ela parecia leve como um caniço. Parecia que eles mal haviam começado quando se aproximaram da fonte da fumaça. Uma caravana atacada cruzando as planícies. Lunamor jogou seu peso contra os bastões de suporte no exterior da ponte, fazendo-a atravessar o abismo, então avançou. Outros o seguiram. David e Lopen pegaram escudos e lanças na lateral da ponte e jogaram-nos para cada um dos carregadores enquanto eles passavam. Eles se dividiram em esquadrões e os homens que normalmente seguiam Teft foram atrás de Lunamor, embora ele houvesse, claro, recusado a lança que Lopen tentou jogar para ele. Muitas das carroças da caravana estavam transportando lenha das florestas dos arredores dos acampamentos de guerra, embora algumas trouxessem pilhas altas de mobília. Dalinar Collin havia falado em repovoar seu acampamento de guerra, mas os 2 grãos príncipes que haviam ficado para trás se espalharam pelo território, silenciosamente, como em guias. Por enquanto, era melhor recuperar o que pudessem e levar para o retiro. A caravana havia usado uma das grandes pontes com rodas de Dalinar para cruzar os abismos. Lunamor passou por uma delas, virada de lado, quebrada. 3 das carroças de linhas maiores haviam sido incendiadas, espalhando um cheiro acre de fumaça. Caladinho flutuava acima, segurando sua brilhante lança fractal. Lunamor estreitou os olhos através da fumaça na direção em que Caladinho olhava e vislumbrou figuras se afastando pelos céus. Ataque dos esvaziadores, murmurou Drey. Nós devíamos ter imaginado que eles começariam a ir atrás das nossas caravanas. Lunamor não se importou naquele momento. Ele abriu o caminho a empurrões através dos exaustos guardas da caravana e comerciantes, assustados escondidos sob as garroças. Havia corpos por toda parte. Os esvaziadores haviam matado dezenas de pessoas. Lunamor procurou no meio da confusão, tremendo. Aquele cabelo vermelho era de um cadáver? Não. Era sangue ensopando um lenço de cabeça. E aquele... Aquele outro corpo não era humano. Tinha a pele marmorizada. Uma flecha branca brilhante estava cravada nas suas costas com penas de ganso. Uma flecha calaquiana. Lunamor olhou para a direita, onde alguém havia empilhado mobília em um monturo, quase como se fosse uma fortificação. Uma cabeça despontou no topo, uma mulher corpulenta com um rosto redondo e uma trança de cabelos profundamente ruivos. Ela se empertigou e levantou um arco na direção de Lunamor. Os outros rugiram por trás da mobília. 2 jovens, um menino e uma menina, ambos com cerca de 16 anos. E os outros rostos mais novos, 6 no total. Lunamor correu na direção deles e percebeu que estava balbuciando, lágrimas escorrendo pelas bochechas, enquanto escalava aquela fortificação improvisada. Sua família, finalmente, havia chegado às planícies quebradas. Esta é canção, disse Lunamor, puxando a mulher para perto com um braço ao redor dos ombros dela. É a melhor mulher dos picos. Ha! Nós fazíamos fortes de neve quando crianças e os dela eram sempre melhores. Eu devia ter imaginado que encontraria um castelo, ainda que feito de cadeiras velhas. Neve? Indagou Lopen. Como se fazem fortes de neve? Já me falaram sobre esse negócio. É como geada, certo? Maluco terrabaixista. Lunamor baixou a cabeça, indo até os gêmeos e pondo a mão no ombro de cada. O menino é Dom. A menina é Corda. Ha! Quando eu partir,
Dom era baixinho como Scar. Agora está quase do meu tamanho. Ele tentou não expressar sua dor na voz. Fazia quase um ano. Tanto tempo. Originalmente, sua intenção fora trazê-los ainda assim que pudesse. Mas então tudo dera errado. Sadeias às equipes de pontes. O filho seguinte é rocha, mas não o mesmo tipo de rocha que eu. Esse é um rocha menor. O terceiro filho é astro. A segunda filha é kumatik. Um tipo de concha, mas não tem dela aqui. A última filha é outra canção. Linda canção. Ele parou ao lado dela, sorrindo. A menina só tinha 4 anos e se encolheu. Ela não se lembrava do pai. Isso partiu seu coração. Canção. Tuaca Alini na Calminor tocou suas costas. Ali perto, caladinha apresentava a ponte 4, mas só Dom e Corda haviam aprendido idiomas terrabaixistas e Corda só falava vedeno. Dom conseguiu fazer uma saudação passável em aletiano. A pequena canção procurou as pernas da mãe. Lunamor piscou para afastar as lágrimas, embora não fossem lágrimas só de tristeza. Sua família estava ali. Os primeiros salários que economizara pagaram uma mensagem enviada por telepena para a estação dos Picos. Aquela estação ainda ficava uma semana de viagem do seu lar, e de lá para descer as encostas e cruzar a Letcar levava meses. Ao redor deles, a caravana estava finalmente voltando a avançar. Havia sido a primeira chance que Lunamor encontrou para apresentar sua família, já que a Ponte 4 havia passado a última meia hora tentando ajudar os feridos. Então, Renarin havia chegado com Adolin e 2 companhias de tropas. Mesmo com todas as preocupações de Renarin sobre não ser útil, seu poder de cura salvara várias vidas. Tuaca esfregou as costas de Lunamor, então ajoelhou-se ao seu lado, puxando a filha para perto com um braço, Lunamor com o outro. Foi uma longa jornada, disse ela em um calaquiano, e mais longa no final, quando aquelas coisas vieram do céu. Eu devia ter ido aos acampamentos de guerra para escoltar vocês. Estamos aqui agora. Lunamor, o que aconteceu? Sua mensagem foi tão sucinta. Kefa está morto, mas o que aconteceu com você? Por que tanto tempo sem uma palavra? Ele baixou a cabeça. Como poderia explicar? As investidas de pontes, as rachaduras na sua alma. Como podia explicar que o homem que ela sempre dissera que era tão forte havia desejado morrer? Havia sido um covarde, desistido, perto do fim? E Tiff e Sinakua? Perguntou ela. Mortos, sussurrou ele. Eles levantaram armas para a vingança. Ela levou a mão aos lábios. Usava uma luva na mão segura, em referência às tolas tradições Voring. Então você... Eu sou um chefe de cozinha agora, respondeu Lunamor com firmeza. Mas... Eu cozinho, Tuaca. Ele puxou-a para perto novamente. Venha, vamos levar as crianças para um lugar seguro. Vamos chegar na torre, você vai gostar de lá. É quase como os Picos. Eu vou contar histórias a vocês. Algumas são dolorosas. Muito bem, Lunamor. Também tenho histórias. Os Picos, nosso lar. Algo está errado. Muito errado. Ele recuou, fitou-a nos olhos. Eles a chamariam de olhos escuros ali embaixo, embora ele encontrasse infinita profundidade, beleza e luz naqueles olhos verdes castanhos. Vou explicar quando estivermos em segurança, prometeu ela, pegando no colo a pequena linda canção. Você foi sábio nos fazer avançar. Sábio, como de costume. Não, meu amor, sussurrou ele. Eu sou um tolo. Eu culparia o ar, mas fui tolo lá em cima também. Um tolo por deixar Kefa partir naquela missão estúpida. Ela caminhou com as crianças através da ponte. Ele assistiu, feliz de ouvir novamente um calaquiano, uma língua de verdade. Feliz que os outros homens não entendessem, porque, se entendessem, poderiam ter identificado as mentiras que ele dissera à sua família.
Kaladin se aproximou, apertando seu ombro. Vou colocar sua família nos meus aposentos, Rocha. Estou demorando para conseguir casa para as famílias dos carregadores de pontes. Isso vai me estimular a ser mais rápido. Vou marcar uma reunião e até lá dormirei com o resto dos homens. Lunamor abriu a boca para protestar, mas mudou de ideia. Às vezes, a coisa mais honrosa era receber um presente sem reclamar. Obrigado pelos aposentos. Pelas outras coisas, meu capitão. Vai caminhar com sua família, Rocha. Damos conta da ponte sem você hoje. Nós temos luz das tempestades. Lunamor pousou os dedos na madeira lisa. Não. Será um privilégio carregá-lo uma última vez pela minha família. Uma última vez? Disse Kaladin. Nós vamos tomar os céus, filho da tempestade, explicou Lunamor. Não caminharemos mais no futuro. Este é o fim. Ele olhou para trás, para um calado grupo da Ponte 4, que parecia sentir que suas palavras eram verdade. Ha! Não faça essa cara triste. Deixei um excelente guisado perto da cidade. Robert provavelmente não vai estragá-los antes de voltarmos. Venham, pegue-nos a ponte. Nesta última vez, não marchamos para a morte, mas para encher a barriga e ouvir boas canções. Apesar do seu apelo, foi um grupo solene e respeitoso que levantou a ponte. Eles não eram mais escravos. Raios. Carregavam riquezas nos bolsos. Essa riqueza brilhava ferozmente, e logo a pele deles também. Kaladin tomou seu lugar na frente. Juntos, eles carregaram a ponte em uma última investida. Reverentemente, como se fosse o carro fúnebre de um rei, sendo conduzido para a tumba onde descansaria por toda a eternidade.